gente pode ver aqui é o chamado forças entre cargas elétricas, que é a lei de Coulomb. Imaginemos uma carga elétrica A. Essa carga tem carga Q de A. Eu tenho uma carga elétrica B. Essa aqui tem carga Q de B. Elas estão separadas, essas duas cargas elétricas, por uma distância D. Duas cargas elétricas positivas... Ah, sim, isso é importante. As cargas elétricas podem ser positivas ou negativas ou neutras. Vai ser neutra quando vale zero. Vai ser positiva quando for positiva e negativa quando falar claramente que é negativa. Parece uma besteira, mas quando eu escrevi aqui que a carga de A vale QA e a carga de B vale QB, já está subentendido que essas cargas são positivas. Significa, portanto, que as forças de atração que existem entre a carga A e a carga B são de que tipo? Cargas positivas se repelem. Então, essas forças são forças de repulsão. Lembre-se a velha história. Lembre-se a velha história. As grandezas que nós vamos trabalhar agora são relacionadas ao que nós chamamos de lei de Coulomb, chamado de força elétrica. E força, por definição, são grandezas vetoriais. Lembra daquela velha piada? Você fala para sua namorada assim: meu amor por você é uma grandeza escalar. Ou seja, não tem direção nem sentido. A grandeza da força elétrica é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem direção e sentido, ou seja, são vetores. Você vai ter que escrever esses vetores. Só relembrando aqui o detalhe importante. Vamos primeiro desenhar, depois a gente vai falar sobre os vetores. Vamos lá. Então, carga A e carga B são força de repulsão. Então, vamos para cá ficar aqui, repulsão, repulsão. Isso vai dar uma determinada força elétrica. Essa força elétrica vale F. Como eu escrevo essa força elétrica? Essa força elétrica vai ser igual a K0, multiplicado pela carga A, aliás, pelo módulo da carga A, multiplicado pelo módulo da carga B, dividido pela distância ao quadrado que o separa. Esse K0 é a constante eletrostática no vácuo, que ela tem um valor de 9 vezes 10 elevado a nona newtons por coulomb. Ok? Bom, esses são os dois tipos de força elétrica. Esse é o tipo de força elétrica que nós vamos ter. Nós vamos ter força de atração ou de repulsão, mas sinceramente é aplicação direta de fórmula. Força e distância são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Significa que quando força aumenta, distância diminui. Então, a distância aumenta, a força diminui. Mas como isso acontece? Quando a força é F, a distância é D. Deixa eu colocar aqui para o ladinho. Quando a força é F, a distância é D. Quando a força 2F, a distância é D sobre 4. Quando a distância é 3F, vai ficar D sobre 9. E assim por diante. O inverso também é verdadeiro quando a gente relacionar para a distância. Quando a força é F, a distância é D. Quando a distância é 2D, a força é quanto? F sobre 4. Quando a distância é 3D, aqui vai ficar F sobre 9. Essas forças são como se fossem ímãs. Lembra, vocês já brincaram com ímã alguma vez? Quando você mais aproxima o ímã, ou atração ou repulsão, mais forte a força fica. E quanto mais afastados eles estão um do outro, menor essa interação que existe entre eles. Nos exercícios, nós vamos verificar, e vocês vão ver que é tudo análise vetorial, nós vamos fazer a aplicação desses exercícios aqui. Mas antes de fazer os exercícios, bora dar uma lembrada em vetores. Bora dar uma lembrada de vetores. É bem simples. Eu tenho esse vetor 1, aqui eu tenho o vetor 2. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante vai ser vetor 1, vetor resultante vai ser vetor 1 mais vetor 2. Vetores no mesmo sentido somam. Segundo exemplo, eu tenho um vetor num sentido e o vetor no outro sentido, V2. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante vai ser o V1 menos o V2, ou seja, o maior menos o menor. Terceiro caso, eu tenho um vetor nesse sentido e tenho um vetor 2 nesse sentido aqui. O vetor resultante
Vai ser a soma algébrica deles, vai ficar esse cara aqui. Quanto que ele vale? Vetor resultante ao quadrado é igual a vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado. Senhores, esses são os casos que nós vamos ter que lembrar. Ou seja, é bem simples. O pré-requisito aqui é saber ler e fazer multiplicação, soma e subtração. Só isso. Bom, bora fazer o primeiro exercício. Ainda do ramalho, fazer exercício resolvido. Aí depois nós vamos fazer a aplicação deles. São muitos exercícios, tem muitos detalhes. Eu vou explicar. Mas observe que esse capítulo 1 é especialmente importante de força elétrica, porque o raciocínio dele e a base dele serve para os próximos capítulos. Campo elétrico, trabalho de força elétrica. Então, todos esses, tudo que a gente vai aprender agora, nós vamos utilizar nos capítulos seguintes. Então, vai ser muito importante entender esses exercícios. Vamos lá. Exercício número 1. Bom, bora lá. Primeiro exercício. Ele fala bem assim. Determina a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas elétricas a um coulomb, situadas no vácuo e a distância de 1 metro. É dada a constante eletrostática K0, 9 vezes 10 a nona, Newton por metro. Newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Bom, ele quer saber quanto vai dar a força elétrica. Então, temos duas cargas elétricas. As cargas elétricas aqui. Uma vale Q igual a 1 coulomb. E a outra, ela vale Q também, 1 coulomb. Elas estão separadas por uma distância de 1 metro. Obviamente, as forças aqui são de repulsão. Ele quer saber quanto vale a força elétrica. Fazendo cálculo, eu sei que força elétrica é K0, constante eletrostática, multiplicada pela carga A, multiplicado pelo módulo da carga B, dividido pela distância ao quadrado que a separa. Dividido pela distância ao quadrado que a separa. Então, força elétrica é igual a quanto? Vai ser 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pela carga de A, que é 1, multiplicado pela carga de B, que é 1, dividido pela distância, que é 1 ao quadrado. Essa força vai ficar como? Vai ficar 9 vezes 10 a nona newtons. É a aplicação direta de fórmula mesmo. Nesse caso foi simples porque ele deu a carga elétrica igual a 1 coulomb. Só que ele pode dar, por exemplo, ele pode falar 1 microcoulomb. 1 microcoulomb seria... Vamos colocar na ordem primeiro. Ele pode dar 1 millicoulomb. 1 millicoulomb, milli significa 10... Isso aqui é M minúsculo. Significa 10 elevado a menos 3 coulomb. Pode dar 1 microcoulomb. 1 microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. Pode dar 1 nanocoulomb. Que equivale a 10 elevado a menos 9. E 1 picocoulomb. Que vale 10 elevado a menos 12. Como se usa essa tabela? Se ele desse assim, uma carga elétrica tem um valor de 2,3 microcoulomb. Eu não posso utilizar esse número no meu cálculo, no cálculo de força elétrica. Então, eu digo que a carga vale 2,3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Porque 1 microcoulomb, microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb, que é o caso que ele está pedindo. Ou seja, é só substituir. Ocasionalmente, tem outra fórmula, além de força elétrica, igual a K0 multiplicado pela carga 1 multiplicado pela carga 2 dividido pela distância quadrada que separa. Como se acha essa carga elétrica? Essa carga elétrica pode ser definida também pela seguinte relação. Carga pode ser N vezes E, onde eu tenho N significa número de elétrons e o E é a carga elementar do elétron. Carga elementar do elétron, esse E é chamada carga elementar do elétron. Ela tem um valor constante de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Exercício número 2. Vamos tentar aplicar isso daqui.
Ele fala o seguinte nesse exercício. Um corpo inicialmente neutro é eletrizado com carga de 32 microcoulombs. Qual é o número de elétrons retirados do corpo? O número de elétrons retirados do corpo, na verdade, é o número de elétrons correspondente a esta carga. Então, basta jogar direto. Carga elétrica é igual a N multiplicado por E, onde N é o número de elétrons e E é a carga elementar. Ele quer saber o N, o número de elétrons. A carga é 32 microcoulombs, significa a carga substituindo. Vai dar 32 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, que é igual ao número de elétrons, que é, sabe Deus, multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse N vai ser igual a 32 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. N vai ser igual a quanto? Você tem que trabalhar com notação científica aqui. Repete-se 32 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou transformar esse 1,6 em 16. A vírgula está aqui, eu vou andar ela para a direita. Andar com a vírgula para a direita significa menos. Andar a vírgula para a direita significa menos. Para a esquerda, mais expoentes. Tomem cuidado, não falem positivo ou negativo. Simplesmente falem que fica negativo. Não digam se você vai somar ou subtrair. Digam apenas que vai ficar positiva ou negativa. Fica mais fácil o entendimento. Tu pega a vírgula, vai andar uma casa para a direita. Então vai ficar 16 vezes 10 elevado a uma casa para a direita. É o quanto? Menos 1. Então vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 20. N vai ser igual a quanto? 32 dividido por 16 é 2, vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 6 menos 20. N vai ser igual a 2 vezes 16 elevado a menos 6 menos mais 20 vai ficar 14 elétrons. Próximo exercício.